O pai pega uma manga madura e joga no lixo distante. Mas erra, ele tenta de novo. E vendo as habilidades do pai, o garoto também quer mostrar as suas. Ele acerta no lixo e abaixa a cabeça sem jeito. O pai solta um grande sorriso e, como se já tivesse planejado, ele chuta a última manga e acerta a lata de lixo mais longe. O garoto fica surpreso. O pai era tipo um mestre no futebol. Desde aquele dia, com os ensinamentos do pai, o menino treina fute-manga, mas ninguém imaginava que esse garoto se tornaria uma lenda no futebol no futuro. Ele é o Pelé, o único jogador da história a vencer 3 Copas do Mundo, que teve seu apelido usado pelos oponentes para insultá-lo e ridicularizá-lo, mas ele usou sua força e transformou o apelido em sinônimo de grandeza. Na Copa do Mundo de 1950, o Brasil enfrenta o Uruguai na final. O país inteiro está cheio de esperanças, mas um milagre não acontece. O Brasil perde e os brasileiros ficam tristes. Ver seu pai chorando parte o coração do pequeno Dico e ele imediatamente faz uma promessa. Vou ganhar a Copa do Mundo pelo Brasil, pai. Eu prometo. Acontece que o pai era jogador de futebol, mas teve que parar depois de machucar o joelho. E agora trabalha duro para sobreviver. Dico também ajuda engraxando sapatos. E jogar futebol é a única diversão para ele e os amigos. As vielas estreitas são seu campo de futebol. E suas habilidades ficam cada vez melhores. A cidade vai realizar um torneio de futebol juvenil. E os caça-talentos também estarão lá. Dico rapidamente se inscreve com os amigos. Mas eles não podem jogar sem um uniforme. Então eles cortam um lençol e fazem coletes, mas ainda não tem chuteiras. Eles nunca jogaram futebol de verdade. As bolas de antes eram macias feitas de pano, e eles caem um após o outro, apanhando da bola. Felizmente, eles se adaptam rápido, e então jogam cada vez melhor. Dessa forma, o time chega à final, mas ninguém se importa. Todos estão de olho no time oposto, os reis. Comparado com eles, Dico e os amigos pareciam bem mal vestidos, e os reis deram a eles um apelido, os descalços. Para não serem ridicularizados, eles roubam amendoim para vender e comprar muitas chuteiras, mas todas são muito grandes, e os meninos começam a cair. Pouco depois do início do jogo, os reis estão em estado de esmagamento. Pelé e seus amigos levam um banho de 4-0, e diante a maldade do adversário, Dico olha para o pai na plateia e lembra dos seus ensinamentos. Se você quer ser um jogador profissional, você deve aceitar o seu verdadeiro eu. Dico imediatamente joga fora as chuteiras e relembra a sensação de jogar o futebol nas vielas. Ele passa por 3 pessoas com a bola. O controle dele era perfeito. As habilidades são de cair o queixo. A plateia inteira está chocada. E com uma bicudinha, a bola entra. Os movimentos fluíram como uma corrente de água. Vendo isso, os amigos também tiram as chuteiras. E então, os descalços jogam de verdade. No fim, eles perdem por 1 gol. Mas o público grita loucamente o nome do Pelé. Parece que eles previram o futuro. Um caça-talentos fica interessado no Dico, mas o pior está por vir. O dono do amendoim está aqui, e o time inteiro foge correndo. Uma chuva forte começa, e o amigo machuca o pé. Ele se esconde em um buraco perto do rio, mas a chuva aumenta, e a terra se movimenta. Dico escapa com sorte, mas o amiguinho fica soterrado e não sobrevive. Ele coloca toda a culpa em si mesmo, e diz que nunca mais vai jogar futebol. Então a mãe guarda o cartão do caça-talentos. Depois disso, Dico sempre acompanha o pai em todos os lugares. Parece que realmente desistiu do seu sonho para sempre. Mas para ajudar o filho, nas horas vagas, o pai usa mangas para ensinar a ginga. E aos poucos, o desejo pelo futebol começa a ressurgir. Em um piscar de olhos, Dico faz 15 anos. Olhando para o sorriso inocente e o talento incrível do filho, a mãe entende. A alma do Pelé pertence ao futebol. Ela pega aquele cartão guardado. E quando Dico chega em casa, o caça-talentos o convida para jogar no famoso time do Santos. Ele quer que seu nome seja reconhecido, mas a realidade é cruel. Pelé acaba de entrar no time, mas só pode jogar no estilo europeu. Segundo o treinador, a ginga é uma brincadeira de criança. Para acompanhar a equipe, Pelé treina até tarde todos os dias, mas ainda assim, ele erra o pênalti. A diferença de habilidades faz ele desistir, mas o recrutador segue Dico até a estação e conta sobre a origem da ginga. No século XVI, os escravos chegam ao Brasil e criam a ginga da capoeira. Depois que a escravidão foi abolida, as pessoas colocaram a ginga no futebol e se transformou em uma arte futebolística única no Brasil. Mas como o Brasil perdeu a final da última Copa, todos acham que a falha é por causa disso. Mas no campo de futebol, a ginga é a alma do futebol brasileiro. E ele diz:
Então, ou você mostra o que acontece quando você tem a coragem de aceitar quem você realmente é, ou você vai entrar nesse trem e nunca irá saber. Dico parece ter encontrado seu caminho. Pensando na velha manga, ele recebe no peito, controla e dá um balãozinho. A bola parece flutuar nos seus pés, mas a bicicleta é o mais incrível. Todos ficam de boca aberta. A bola bate na rede, todos comemoram e o treinador não acredita. O que foi aquilo, hein? Me desculpa. Pelé está pronto para ser repreendido, mas inesperadamente... Faz de novo. Ele controla a bola, o campo inteiro se torna seu palco, e Pelé marca 4 gols seguidos. Em apenas um ano, ele foi do time júnior para o juvenil, e do juvenil ao time principal. Tico na equipe profissional é imparável, e com a ginga vira um grande destaque. Agora é a Copa de 58. Eles anunciam a escalação da seleção brasileira. O último nome era o do Dico, e o pai e o irmão pulam animados. Aos 17 anos, Pelé se torna o jogador internacional mais jovem da história. Naquela época, a seleção estava dividida. De um lado, os que jogam futebol no estilo europeu, e do outro, os que defendem o futebol brasileiro com ginga. Mas nesse momento, o técnico apoia mais o estilo europeu. Curto e grosso, ele proíbe Dico de usar a ginga no campo. No amistoso, Dico parece ter perdido sua alma. Ele estava perdido no campo, e com isso, machuca o joelho como seu pai. A Copa do Mundo está prestes a acontecer, mas ainda assim, o técnico leva ele, e deixa no banco enquanto se recupera. O Brasil vence a Austrália na fase de grupos, mas empata com a Inglaterra, e 3 dos principais jogadores são substituídos. Pelé tem apenas 17 anos e joga pela primeira vez na Copa do Mundo. Diante de milhares de espectadores, ele sente a pressão, e com sua baixa estatura, fica indefeso diante os adversários, errando muito no campo. Mas felizmente, o Brasil consegue um gol. Na semifinal contra a França, Pelé ainda não consegue se mover livremente, não sem a ginga brasileira. Depois do primeiro tempo intenso, Pelé conversa com seu companheiro de equipe. No passado, ele zombou o Pelé, mas agora disse: A ginga. Foi demais. Precisamos disso agora. O segundo tempo começa. Encorajado pelo olhar do companheiro, Pelé acorda. Ele rouba a bola e dribla todo mundo sem hesitar. Agora o campo é dele. De frente pro gol, ele solta um belo chute. E a bola entra. Pelé rasga a defesa francesa com a ginga. Os brasileiros vão à loucura e os franceses ficam em silêncio. Ele se torna o foco do público e continua jogando com o estilo brasileiro, sem dar chances da França revidar. E em apenas 20 minutos, ele marca 3 gols consecutivos. E o time brasileiro derrota a poderosa França. Eles chegam à final, mas enfrentando a Suécia, ninguém está otimista com o time brasileiro. E na conferência de imprensa, o técnico da seleção sueca, além de ridicularizar a seleção brasileira naquele ano, também ataca as falhas pessoais dos jogadores. A equipe fica desmoralizada e, para recuperar a confiança, Pelé sugere que todos troquem passes até o farol mais próximo. E isso realmente funciona. Todo mundo se entrega na brincadeira. É uma bagunça da cozinha até o saguão do hotel. E esse hóspede parece achar divertido. Vendo isso, o técnico fica profundamente comovido. Ele não é mais obcecado por estratégias e quer que todos mostrem o seu verdadeiro eu. Mostrem o lado mais autêntico dos brasileiros. Em meio aos gritos dos torcedores, a final começa. Todos os brasileiros assistem, esperando o milagre da primeira Copa. Mas o início não foi tranquilo. A marcação em cima do Pelé é extremamente dura e marcam um gol em apenas 4 minutos. Os torcedores suecos começam o carnaval e já comemoram a vitória. Nesse momento, Pelé olha para a arquibancada, vendo os brasileiros que vieram assistir com expectativas. O espírito de luta se fortalece e ele quer mostrar ao mundo o charme do futebol brasileiro. Pelé começa a driblar no ataque e os suecos não são páreos contra um gingado. Ele passa por todo mundo. Os brasileiros se levantam. O passe é perfeito. Pelé dá um chute falso e o companheiro finaliza com um gol. Nesse momento, os brasileiros surtam de alegria. Com o Pelé, a seleção finalmente acorda e luta com mais garra que nunca. O gingado muda nos pés de cada jogador brasileiro e eles controlam o ritmo do jogo. Então vem o terceiro gol e o quarto.
Todos sentem alegria no coração, com lágrimas nos olhos. Até mesmo o adversário reconhece o talento e aplaudem o Brasil. Com a cabeçada do Pelé, o placar fecha em 5-2 e o Brasil ganha sua primeira Copa. Aos 17 anos, Pelé fez uma grande conquista e inicia oficialmente sua era como rei do futebol. Esse filme é adaptado da experiência real da lenda do futebol brasileiro. Pelé disse ao mundo com sua própria experiência que o sucesso não tem nada a ver com a idade ou com a sua origem, mas sim com a sua força de vontade e suas crenças. Uma fé triunfante que não se curva ao mundo.